Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon e eu te convido para essa aula super especial nós retomarmos alguns conceitos, algumas ideias, coisas que você já trabalhou em história, que são muito importantes para nós continuarmos estudando. Então, te convido para uma aula super especial, super bem preparada, para você com toda a empolgação, todo o ânimo, todo o material preparado, retomarmos conceitos importantes de história. Então, separou o caderninho? Tá tudo pronto, o material, caneta na mão, lápis na mão? Anote tudo aquilo que você considerar importante para continuar os seus estudos. Combinadinho? Podemos começar então? Objetivos nossos para essa nossa aula de hoje. Hoje nós vamos relembrar o conceito de imperialismo no século XIX e ainda nós vamos retomar a ideia das influências das teorias raciais do século XIX. Então nós vamos retomar o conceito de imperialismo e o conceito, as ideias elaboradas nas teorias raciais do século XIX. Assunto super importante, super atual para nós conversarmos. Prepare-se, porque a gente começa agora. E para a gente começar, eu precisaria treinar você um pouquinho ou ver quanto você está sabendo dos nossos conteúdos de história. Primeira questão para você pensar. Você consegue definir, claro, resumidamente, o que foi a Revolução Industrial? Tenta responder aí, resumidamente. Ainda, quais eram os principais países industrializados no finalzinho ali do século XIX? Você consegue lembrar isso? Vamos lá, conseguiu responder mais ou menos? Primeira questão para você. Revolução Industrial, de maneira bem simples, é um processo de mudança na fabricação de mercadorias. Que mudanças foram essas? O uso das máquinas acelerou a produção. Então você tem maior produção, basicamente através do uso das máquinas, depois da implantação das máquinas na produção de mercadorias. Isso também modificou as relações de trabalho, não só as relações de produção, mas as relações de trabalho. Revolução Industrial, mudança no processo de fabricação de mercadorias, tornando mais rápida a fabricação de mercadorias, principalmente pelo uso de máquinas. Segunda questão que eu coloquei para você, os principais países industrializados, citamos alguns: Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos. Aí nós temos os principais países que contavam já com uma indústria operante, países que estavam enriquecendo a partir dessas indústrias no final do século XIX. Importante lembrar desses países para o que a gente vai conversar hoje. Tudo bem? Respondeu certinho? Essa é a ideia. São aulas que conhecimentos que você já tem de outras aulas de história. Então aqui é para a gente treinar, para você se aquecer para a nossa aula de hoje. Para a gente continuar, um problema atual, podemos dizer assim. Está aí na sua tela o mapa do continente africano, o mapa da África, aí com todos os países da África, do continente africano. E aqui uma informação importante: o PIB, Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas de toda a África, todos os países somados, foi de 2 trilhões e 100 bilhões de dólares, 2,1 trilhões de dólares. Isso deixou o continente africano, a África toda, abaixo da Índia, por exemplo, e do estado americano da Califórnia. Repare então que o PIB da África como um todo foi menor que o PIB da Índia ou que o PIB da Califórnia, um estado dos Estados Unidos. A África subsaariana, o que é isso? Abaixo do deserto do Saara. Então, do deserto do Saara para baixo, a África subsaariana possui os menores índices de desenvolvimento humano que nós temos. Dos 20 países mais mal colocados nesse índice de desenvolvimento humano, que mede a qualidade de vida da população em um determinado lugar, dos 20 países mais mal colocados na lista no mundo, 19 ficam nessa África subsaariana. Então, você tem alguns elementos aí que mostram que a situação econômica, a geração de riqueza na África, ela ainda está muito defasada. O que ajuda a explicar esses números, esses fatos? Por que será que um continente todo não tem tanta riqueza assim?
porque lá não há riquezas minerais, lá não há produção, o que será que acontece para a África ainda hoje, o continente africano ainda hoje, ter índices econômicos ainda baixíssimos, índices de desenvolvimento humano muito baixos? Isso é um pouquinho do que nós vamos conversar na aula de hoje. Depois dessa nossa aula, você vai entender um pouco melhor essa situação, você vai ter um panorama melhor. Ainda, um contexto nosso atual, racismo. Item que provavelmente já passou em algum momento pela sua vida. O que você pensa sobre isso, sobre racismo? Você já tem uma opinião formada? Você já consegue entender a dimensão do racismo? Já conversou com a sua família, amigos sobre isso? Racismo, um item, um tema de conversa extremamente atual ainda para a nossa sociedade. Por falar nisso, você já presenciou atos de racismo? Você já viu com alguém, parente, amigo, já esteve próximo? Já ficou sabendo de ações racistas ao seu redor? Ainda, ideias e atitudes racistas, será que elas têm amparo na ciência? Será que a ciência dá apoio, dá o seu veredito favorável ao racismo? Ou já fez isso em algum momento da história? Então nós vamos entender um pouquinho melhor como a ciência já foi usada, interpretada aí nessa questão do racismo ainda também. Então, tudo isso para a nossa aula de hoje, situação da África, o problema da geração de riqueza na África e essa situação do racismo e do apoio da ciência para nós conversarmos hoje. Ufa! Então, conteúdos para a gente, vamos lá! Primeiro, imperialismo, para você entender a situação da riqueza na África. A partir aí de 1870, então, segunda metade do século XIX, os países industrializados iniciaram uma corrida, a gente pode dizer como corrida, quem chega primeiro, quem consegue mais, buscando novos territórios com o objetivo de expandir suas influências políticas e econômicas. Então, esses países mais ricos, industrializados, buscando então novos territórios, buscando ampliar suas áreas de influência. O destino estabelecido nessa corrida foram dois continentes, Ásia e África. Então, Ásia e África como os dois destinos principais dessa corrida na segunda metade do século XIX. Essa dominação que esses países procuraram impor ganhou o nome de imperialismo. Em alguns lugares você vai encontrar pelo nome neocolonialismo. Tá? Imperialismo ou neocolonialismo. É essa situação de dominação feita por países industrializados a partir da segunda metade do século XIX ou 1870. O que se queria com essa corrida desse imperialismo? Os objetivos. Tracei aqui alguns principais para você. Primeiro, investir capitais, o dinheiro que estava sobrando desses industriais, desses banqueiros, de instituições mais ricas dos países industrializados, oportunidade de investimento, claro, para conseguir mais lucro. Ainda, interesse nos mercados produtores de matéria-prima, algo fundamental para a industrialização, matéria-prima. Que matérias-primas? Por exemplo, cobre, carvão, ferro, borracha, entre outros produtos. Matéria-prima para as indústrias buscar lugares de fornecimento barato dessa matéria-prima. Ainda, mercados consumidores de produtos industrializados. Já que se produz nas indústrias e se produz cada vez mais, então, mercados consumidores para comprar esses produtos. Então, os países industrializados obrigavam suas colônias, impunham essa obrigação às colônias de comprar esses produtos industrializados. Então, acesso a matérias-primas baratas e depois a garantia de um mercado consumidor. Então, pessoas que vão comprar depois aquele produto industrializado, garantindo riqueza para a metrópole, para esse país industrializado. Aqui, aliás, a gente tem uma imagem do rei Leopoldo II da Bélgica, uma charge que mostra o rei Leopoldo II da Bélgica, um dos países industrializados e com colônia na África, aí como se fosse uma cobra, uma serpente, enrolando um trabalhador do Congo, pressionando esse trabalhador para que ele conseguisse extrair cada vez mais borracha. Então, no Congo, há muita borracha extraída pela Bélgica. Então, o rei belga pressionando um trabalhador do Congo para dar cada vez mais borracha, conseguir cada vez mais borracha. Outros motivos, então, como a gente falou, além de investimento de capitais, conseguir matéria-prima barata, conseguir mercado para depois comprar esses produtos, é a extração de ouro
e diamantes também. Ainda, exploração da força de trabalho dos trabalhadores, como a imagem bem mostra, e dessas terras dominadas, para o cultivo de lavouras que interessassem a esses governos dos países dominantes. Por exemplo, produção de café, açúcar, cacau, outras culturas agrícolas que interessavam ao país dominante, o país industrializado, que foi dominar essas colônias na África e na Ásia. Depois dessa nossa conversa inicial sobre imperialismo, dominação dos países industrializados sobre colônias na África e na Ásia, a gente tem então uma atividade para você. Os continentes explorados pelo imperialismo ocorrido a partir de 1870 pelos países industrializados foram? Responde aí. Quais os continentes, então, buscados pelos países industrializados para realizar esse domínio em busca de matérias-primas baratas e de mercados consumidores? Claro, África e Ásia. Tranquilo? Fechou? Sossegadinho? Essa foi tranquilo para a gente começar a nossa aula. Continuando, então, nós falamos de imperialismo. E as teorias raciais do século XIX, que muitas vezes justificavam essa dominação. Vamos falar de algumas delas então. Para a gente começar a falar dessas teorias, é fundamental falar de Charles Darwin, este senhor que está aí na sua tela do lado esquerdo. Charles Darwin, em 1859, ele publicou um livro sobre a origem das espécies. E nesse livro ele defendeu que os seres vivos modificam-se e adaptam-se a certos ambientes. Então, os seres vivos, chegando no ambiente, eles podem modificar suas características para melhor se adaptar àquele ambiente, claro, em busca da sobrevivência. Os que conseguem sobrevivem, os que não conseguem perecem. Essas espécies são eliminadas. Então, Charles Darwin, depois de muitos estudos, chegou a essa conclusão publicando esse livro. As espécies conseguem se adaptar ao meio, ok? Então, a partir dessa teoria, conhecida como darwinismo, criada pelo Charles Darwin, nós temos uma outra. Então, o darwinismo social, criada pelo filósofo Herbert Spencer, que está aí do seu lado direito. Ele pegou as ideias do Charles Darwin para a biologia e usou então para a sociedade, para sociedades humanas, para entender o comportamento das sociedades humanas, dos seres humanos. E ele criou esse chamado darwinismo social. Ele afirmava na teoria, o Spencer, que os seres humanos eram biológica e socialmente desiguais. Nem todos os seres humanos eram iguais para o Spencer. Biologicamente eles já seriam diferentes e socialmente também diferentes. Ele não entendia a espécie humana como uma única espécie. Ele entendia então esse conceito de raças, cada um com características totalmente diferentes da outra. E ele ainda defendia, pegando carona no Darwin, que os mais aptos sobrevivem, existindo seres humanos em níveis mais primitivos e seres humanos em níveis mais superiores. Então ele justifica então os brancos europeus aí como sendo mais superiores, melhoraram e se adaptaram melhor ao mundo, enquanto ainda você teria outros continentes, sociedades vivendo em outros continentes, que ainda estariam em estágios mais primitivos, que ainda estavam tentando alcançar a evolução. A ideia do darwinismo social. Ele foi usado, então, como justificativa para esses países industrializados dominarem territórios e povos, principalmente na África e na Ásia. Essa ideia do Spencer foi a justificativa e que se conheceu como missão civilizadora. Os europeus teriam a missão de levar a civilização, a evolução para essas sociedades ainda primitivas. Então era uma missão dos europeus superiores evoluídos levar a evolução, a paz, a riqueza para sociedades humanas ainda primitivas. Então essa é uma das ideias do darwinismo social, uma teoria racial do século XIX. Exercício para você sobre isso. Qual das alternativas a seguir corresponde a uma justificativa imperialista baseada nas teorias raciais do século XIX? Vai lá!
Justificativa imperialista. Qual a desculpa para poder dominar outros povos, outros territórios? Então, a justificativa usada pelos países industrializados, claro, missão civilizadora é a ideia, então, é a justificativa usada por esses países industrializados. Missão civilizadora. Mas então, duas ideias aqui para você para conversarmos. Monogenismo. Isso. Então você pegou a ideia. O biólogo Armand Debré afirmava que os seres humanos originavam-se da mesma fonte. Então, uma teoria que foi buscar aí apoio até nas narrativas bíblicas. A mesma fonte geradora dos seres humanos, mas com os povos se espalhando depois pelo mundo, a miscigenação entre povos que se espalharam causava a degeneração da espécie humana, causava uma piora dos genes da espécie humana, então isso prejudicava o desenvolvimento, a melhoria da humanidade. Segunda teoria aqui ainda, poligenismo, do naturalista Louis Agassiz. Qual é a ideia dele? Diferentemente do monogenismo, aqui tem vários. Então o poligenismo diz que existem várias raças humanas. Ele tentou até criar uma hierarquia de raças humanas. Qual seria superior e inferior? Então você tem assim uma hierarquia com várias raças. E ele diz exatamente, aí concordando com o monogenismo, a miscigenação, a mistura entre essas raças diferentes, causa também a degeneração da espécie, seria ruim. O ideal seria cada espécie se manter somente dentro da sua própria espécie, mais duas teorias raciais aí do século XIX. Ainda uma outra, antropometria racial. Então a ideia de medir o ser humano, medir a humanidade, medir o homem. Então, aqui, aliás, você tem desenhos do Josiah Nott e do George Gliddon, que mostram então desenhos deles aqui mostrando o homem branco e como seria seu crânio, o negro e como seria seu crânio e um chimpanzé e como seria seu crânio. Para eles, então, o negro, nas medidas da estrutura do corpo, estaria então inferior ao branco e muito mais próximo de um chimpanzé. Então você tem aí o que nós chamamos também de racismo científico. Tentar usar a ciência para justificar o racismo. Aqui mostra isso então, essas noções de que o homem branco seria essa evolução. Então você pegou aí várias ideias, várias teorias racistas, ou racismo científico, como algumas são chamadas, do século XIX, que justificavam, inclusive, a dominação de povos pelos países industrializados. Exercício para você. Observa que a capa do jornal francês Le Petit Journal, de 1911, aonde tem a frase aqui embaixo: a França levará ao Marrocos civilização, riqueza e paz. Observa bem a imagem. A partir das teorias raciais do século XIX, qual a mensagem que essa imagem está transmitindo?
Observou bem a imagem? Conseguiu entendê-la melhor? Tá aí do seu lado esquerdo, você tem uma mulher aí vestida de branco, né? A República Francesa, a França, chegando aí com moedas de ouro, chegando aí com essa aura de paz em meio à população do Marrocos e levando então essa civilização branca francesa, a riqueza, a paz até o povo do Marrocos. Qual a ideia que está transmitindo? Esse povo não teria nem civilização, nem paz, nem riqueza, e a França tem a missão de levar isso até eles. Lembra da ideia da missão civilizadora? Então, mais ou menos a resposta aqui, ó. A França seria superior ao Marrocos e a sua chegada traria civilização, riqueza e paz ao Marrocos. Somente a presença dos países europeus traria então melhorias a esses países apontados como inferiores, primitivos. Lembra até essa palavra. Os habitantes locais então deveriam ser gratos aos franceses por essa situação, para a França ser tão bondosa de levar civilização, paz e riqueza até eles, algo que eles não tinham. E aí, o que você viu nesse nosso encontro de hoje? O imperialismo do século XIX foi a dominação dos territórios e de populações de povos da África e da Ásia por parte de países industrializados. Justificando essa dominação, teorias raciais foram usadas por esses países industrializados, algo tratado como missão civilizadora. Então, teorias raciais que justificavam a dominação. É isso, povo! Aprendeu bastante? Anotou? Bons estudos para você! Tchau, povo!